Oi, pessoal, aqui é a professora Thay do canal Story Thay. Deu uma bugada aqui na minha mente, não sei porquê, mas enfim. A gente tá com uma playlist nova aqui no canal, que é sobre orientações de TCC, né? Eu me apresentei e falei um pouco mais da minha formação, da minha experiência e da ideia desse projeto no vídeo anterior, não deixa de conferir. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o que é, afinal de contas, o TCC. Ele é o bicho papão, ele é o monstro da vida de um monte de gente, mas a gente vai tentar desmistificar um pouquinho mais sobre o TCC e tentar facilitar, né? A gente sabe que é difícil, é complicado, mas a gente sabe o que está fazendo, né? E por que está fazendo, eu acho que vai facilitando assim um pouco mais a vida de vocês. Bom, gente, o TCC, então, na versão, né, ele é, nossa, eu ia falar traduzindo, mas basicamente as letras significam trabalho de conclusão de curso. Quem é que faz o TCC? Todo aquele que está terminando um curso e vai receber um diploma, né, para atestar que você está apto para exercer função, né? Você tem um título ali. Esse título ele pode ser de nível técnico, então um certificado de um curso técnico, pode ser um título de graduação, seja bacharel, tecnólogo ou licenciatura, né, que é da faculdade. Então você está terminando a faculdade, você precisa apresentar esse trabalho de conclusão de curso antes de conseguir se formar, né? Para se formar precisa apresentar para ter o diploma. E a gente vai também ter um trabalho de conclusão de curso em qualquer pós-graduação, assim, eu não sei como é que tá um pouco a legislação atualmente sobre isso, porque às vezes muda, tem momentos que fala que não é mais obrigatório apresentar o TCC, mas aí depois falam que é e fica um negócio assim, mas no geral, assim, do que eu tenho visto, e mesmo especializações pedem um TCC ali no final, mesmo que seja um artiguinho, uma coisa assim. Dissertação é um trabalho final para quem vai fazer mestrado, né? Então eu fiz um mestrado para eu poder me formar, pegar o diploma e ter o título de mestre. Eu precisei apresentar um TCC, mas aí é um TCC um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado e robusto, que é a dissertação. E para o doutorado, né? A gente precisa apresentar a tese. O trabalho de conclusão de curso do doutorado é a tese que o aluno vai apresentar. Esse é o título que eu ainda não tenho, mas como eu vou dizer, né, pela minha banca assim que eu tive, o pessoal falando, nossa, esse trabalho é algo que a gente vê de alunos de doutorado apresentando. Então eu já fiquei tipo assim, nossa, gente, será que tô pronta pro doutorado? Mas não, gente, um dia eu vou pro doutorado, ainda não é o momento, mas só para dizer para vocês isso, então, que o TCC é esse produto final, né? Eu posso terminar todas as disciplinas, eu posso ter feito estágio, eu posso ter entregue tudo, horas complementares, mas se eu não apresentar esse trabalho de conclusão final, eu não me formo. E esse é um trabalho que ele é muito prático. Por quê? Porque é o aluno que vai desenvolver esse trabalho. É o aluno que vai ter que ir atrás, que vai ter que ler, que vai ter que fazer, escrever, fazer análises. E aí a gente tem o professor que ele tá mais na figura de um orientador. Então essa é uma disciplina que ela é desafiante justamente porque você vai fazer alguma coisa e só depois que você fizer é que o seu orientador vai olhar, vai ler e dizer onde é que tá errado, onde é que precisa de melhoria, o que precisa corrigir, o que precisa mudar. E eu sei que isso é muito frustrante para muita gente, né? Principalmente porque a gente normalmente está acostumado com disciplinas onde primeiro o professor te explica, ele vai lá e passa a matéria, tira a dúvida e tudo mais, aí depois ele passa um trabalho, um seminário, alguma coisa e você faz. E no TCC é diferente, porque por mais que o orientador vai te explicar como que é a estrutura do trabalho, como que funciona, ele vai te dando ali o passo a passo, mas ainda assim, a maior parte do conhecimento, ela vai partir de você. É você que vai ter que ir atrás e ler os livros, e ler artigos e tentar entender mais a respeito daquele tema e daquela área. O orientador vai te tirando dúvidas, né? Mas vai funcionar num esquema assim de entrega. Você mostra alguma coisa que você viu, que você achou, e aí o orientador vai te orientar para ver se está indo ou não. Então é desafiante, é difícil, não é fácil, mas eu tô aqui para tirar as dúvidas e tentar te auxiliar o melhor possível nessa jornada.
Uma coisa também, gente, eu falei no primeiro vídeo, que é óbvio que eu tô falando aqui de TCC e serve para qualquer TCC, né? Mas que fique bem claro que a forma como esse TCC vai ser entregado depende muito da área, né? Então, por exemplo, é muito comum na área de gestão em negócios você ter mesmo o TCC que é a monografia, né? Ele é um texto, é um trabalho acadêmico que vai seguir as normas ABNT e tudo mais, eu vou falar disso também. Só que tem áreas que às vezes mudam um pouquinho, sabe? Pode até ter a entrega escrita, mas talvez o que vai ser solicitado é um produto, é alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, por exemplo, tem cursos que eles são um pouco mais práticos. Então a pessoa ela cria alguma coisa. De repente, por exemplo, um curso mais voltado para lazer e hospitalidade, como eventos, gastronomia. Talvez o seu trabalho de conclusão de curso seja criar um evento ou organizar uma feira. Eu já vi de ter que entregar por exemplo, na área mais de tecnologia, de desenvolvimento de sistema, de ter que entregar um software, de criar esse software, né? Até na área de administração, gente, é possível também você criar essa espécie de produto, né? Você criar uma empresa e apresentar um plano de negócio dessa empresa. Isso poderia ser um TCC, dependendo da instituição, se ela aceitar, né? Poderia ser até mesmo, eu já vi, eu acho que foi em curso de nutrição, ouvi isso, de que no TCC você vai ter que criar um cardápio, um plano, assim, de comida, uma coisa assim. Então, tem essa questão do produto que você vai entregar no final. Ele pode ser diferente a depender do curso. Por exemplo, a minha irmã, ela se formou em curso de engenharia mecatrônica, se eu não me engano, e ela apresentou um robô, ela criou um robô. E o robô foi o TCC dela. Mas é isso, nem sempre você vai só apresentar esse produto. Então, vai depender da instituição, então isso é uma coisa que o aluno precisa verificar junto com o orientador e a instituição, né? Mas no caso dela, por exemplo, além do produto, que era o robô que ela construiu, ela tinha que escrever também, né? Então, você tem o produto, mas você tem um trabalho escrito também, que ele é muito solicitado. Aqui no vídeo do que eu tô falando, do que eu tô orientando, o foco, gente, é a monografia, é o trabalho escrito, tá bom? Então eu vou estar auxiliando nessa parte em específico, como eu pontuei no vídeo anterior, é no eixo de gestão em negócios, né, que é mais o meu foco, mas pode servir para qualquer outro eixo. Então, verificar na instituição e com o professor o que exatamente você precisa entregar. O trabalho escrito, a monografia, é isso que eu tô dizendo aqui, tá? E o TCC, ele tem uma outra particularidade, gente. Por quê? Porque ele vai seguir as normas ABNT. E aí vira o pesadelo de muita gente, eu não sei o que é ABNT, ou ABNT isso, aquilo, e as pessoas falam, nossa, gente, mas que saco que é ABNT, eu vou dizer pra vocês, no começo eu também sofri, gente, pra aprender, pra entender, mas a partir do momento que você aprende, começa a entender, eu vou dizer pra vocês, gente, é até difícil voltar a fazer trabalhos sem estar na ABNT. Porque a ABNT, ela serve para organizar, sabe? E sistematizar. Ela vai organizar o trabalho de tal forma que você vai ver, todos os trabalhos estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão, sabe? Então, quando você não entrega algo que tá na ABNT, depois que você se acostuma, sabe? Sei lá, dá uma impressão meio esquisita, sabe? Então, assim, o que é a ABNT também, né, gente? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu posso trazer um vídeo também aqui para falar um pouquinho melhor disso, né? A ABNT, ela não serve somente para trabalhos acadêmicos, tá, gente? A ABNT tem vários códigos, assim por dizer, para várias coisas, né? Por exemplo, até mesmo como que deve ser feita a caixinha de leite que você toma. Existe uma norma técnica para isso, não é tipo, eu vou fazer qualquer caixinha e pronto. Não, porque ela tem que seguir um certo regulamento para garantir que o leite que tá ali dentro, ele não vai estragar tão rápido, ele vai estar bem conservado. Então, só para vocês terem essa noção, a ABNT, ela serve para normas de um monte de coisa. Só que aqui, em específico, a gente pega a ABNT, que é específica para trabalhos acadêmicos, trabalhos escritos, né? E aí, gente, é a ABNT que vai dizer pra gente como é que é a estrutura no geral desse trabalho, qual que é a fonte que a gente tem que usar,
como é que eu vou montar, sabe? Então, quando a gente fala o trabalho, ele tem que seguir as normas da BNT, é nesse sentido que a gente tá falando, sabe? Então, muito das coisas que eu tô falando aqui segue a norma BNT, tá, gente? E aí, uma curiosidade também, que muitas vezes as pessoas me perguntam e têm dúvidas, né? Ah, mas tudo tem que seguir a norma BNT? Olha, gente, se for uma instituição de ensino que é séria, ela vai seguir a BNT, tá? E aí uma coisa, assim, uma questão também, é que a ABNT, ela te diz o que você tem que fazer. Só que ela dá opção para as escolas e para as universidades de escolher entre algumas coisas. Então, por exemplo, a ABNT vai dizer a fonte do trabalho é Arial ou Times New Roman. Aí você se pergunta, nossa, então eu posso escolher qualquer uma? Depende. Aí você precisa ver o manual das normas ABNT da sua instituição. Porque aí a instituição, ela tem o poder de escolher o que ela vai passar para aquele aluno. Então, por exemplo, eu já estudei em instituições que elas falavam, é obrigatório ser a fonte Arial. A ABNT te deixou escolher uma das duas, mas a instituição já escolheu para você. Então, é uma coisa que você também precisa se atentar. Eu sempre recomendo, gente, procura o manual de TCC da sua instituição, tá? Se não tem, ok, isso significa então que você mesmo pode fazer essas escolhas sozinhas. Mas se tem um manual que é da sua instituição, eu sugiro fortemente que você pegue esse manual e não precisa sair lendo ele tudo de uma vez, mas deixe ele ali salvo porque ele vai ser um grande amigo seu para você poder consultar. Eu falando pelo Centro Paula Souza também, tá, gente? Que é responsável pelas ETECs e FATECs, a gente tem um manual do Centro Paula Souza também, tá? Se você digitar, por exemplo, Manual TCC ETEC, lá no Google, gente, as primeiras barrinhas já vai estar lá para você baixar o PDF desse manual, tá bom? Então, é uma coisa que eu oriento bastante com relação a isso, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí do que eu falei da ABNT. Posso trazer um vídeo falando um pouco mais, tá? Então, o TCC, a gente vai estar alinhado com a ABNT. E por isso já começa a ficar uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer assim, sabe essa coisa certinha, organizadinha? Porque é isso, não é que você vai abrir um Word e vai sair escrevendo o que você quiser do jeito que você quiser. Você vai seguir a ABNT, então você já sabe que você vai ter que seguir algumas estruturas, algumas regrinhas, tá? E aí, gente, o TCC, ele gira em torno de um tema. Você vai escolher um tema junto com o seu grupo, geralmente TCC as pessoas fazem em grupo, né, um tema, e aí o seu orientador vai dar o aval nesse tema. Eu já vi orientadores que escolhem temas para os alunos, mas, gente, eu vou dizer para vocês que isso é bem difícil, tá? Talvez o orientador, ele tenha uma linha específica de trabalho. Então, por exemplo, eu já tive orientadores que o foco deles era sustentabilidade. Qualquer trabalho que você tivesse que tenha relação com sustentabilidade, seja sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social ou sustentabilidade econômica, esse professor poderia orientar. Mas ele não ia pegar um trabalho, por exemplo, de logística para orientar, a menos que de repente fosse logística reversa, que aí tem relação com sustentabilidade ambiental. Deu para entender um pouquinho assim? Eu diria que ensino técnico, algo assim, é um pouco mais fácil, assim, para o aluno poder escolher tema, porque geralmente ele não escolhe o orientador, tem um professor que está fixo ali, então você tem uma certa escolha ali, você pode escolher qualquer tema, desde que ela tenha relação com a sua área, tá, gente? Então é importante você olhar para o seu curso. O que você estudou no seu curso nesses últimos anos? O que você está estudando? Então, o tema, ele tem que ter uma relação com o seu curso, gente. Não adianta você estar fazendo um curso aqui de RH e você quer fazer um trabalho acadêmico de astronomia, sabe? A menos que você queira falar do processo de recrutamento e seleção para trabalhar numa empresa de astronomia, uma coisa assim. Mas você entende? Eu posso pegar qualquer tema, poderia ser astronomia, mas eu tenho que linkar com o meu curso. Se o meu curso é RH, eu tenho que ter alguma questão de RH ali, gente. Isso é extremamente importante nessa escolha de tema. E aí, gente, com base nesse tema que eu vou estudar durante o ano. Então, como eu diria para vocês que é como se você fosse escrever um livro sobre esse tema. Para eu escrever um livro desse tema, eu vou ter que ter capítulos. Para eu ter capítulos e até ideia do que eu vou escrever sobre esse assunto, né? Porque tem um assunto aqui. Eu posso escrever trocentas coisas sobre ele. O que exatamente eu vou escrever? É aí onde a gente começa a falar que a gente tem que
ter muita leitura, né? Eu vou ter que ler bastante sobre esse tema. Eu vou ler livros, eu vou ler artigos para entender mais desse tema, para que eu possa escrever com as minhas palavras sobre esse tema. Só que, né, obviamente, não foi você que criou um monte de definição, de conceito, essas explicações. Você está lendo e escrevendo com as suas palavras. É isso que você tem que fazer. Mas é aí que entra a questão da citação. Eu vou ficar citando da onde eu tirei essa informação. Então imagina que o meu tema seja sobre criatividade. E aí eu tô pensando aqui, bom, eu vou fazer um TCC de criatividade, eu vou ter que começar com o básico, eu vou ter que escrever o que é criatividade, como que surgiu a criatividade, a evolução histórica de como que o conceito de criatividade foi mudando ao longo dos anos. Ok, eu vou escrever sobre isso, tal. Eu vou ter que ler sobre esses assuntos para poder escrever com as minhas palavras. Mas, de novo, eu vou ler algo que alguém escreveu. Então tem que dar os créditos. Então é um eterno, segundo fulano de tal, a criatividade é de acordo com fulano de tal, os tipos de criatividade são. Então é basicamente isso, você vai ficar citando o nome das pessoas que escreveram esses trabalhos. Então, o nome do autor do livro, o nome de quem fez o artigo, você vai ficar colocando ali no texto. Então, no TCC é isso, gente. Você vai ter um tema que você vai escrever sobre esse tema. Para você escrever, você vai ter que ler muito desse tema. E você vai escrever com as suas palavras, dando os direitos para esses autores que escreveram. O que mais que a gente faz no TCC, gente? A gente também coleta os nossos próprios dados, tá bom? Então, além da gente ler sobre o assunto, no geral, tá? Às vezes o TCC ele pode ser somente isso, para você escrever com as suas palavras sobre o que outras pessoas disseram. É o que a gente chama de revisão, né? Que ela pode ser uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática. Posso gravar vídeo aqui também falando da diferença, né? Mas é basicamente isso, o foco do trabalho é você ler o que escreveram do tema e escrever com suas palavras ali, citando esses autores. Mas, geralmente, o TCC, ele também é empírico. Então, além de eu fazer isso, eu tenho que coletar os meus próprios dados. Como eu vou coletar os meus próprios dados? Eu vou fazer entrevistas, eu vou visitar empresas, eu vou olhar documentos. Então, eu vou fazer as minhas análises, sabe? Então, são dois tipos de coleta de dado. Aquele que é da literatura, que é de livros ou artigos que você viu, e aquele que foi das pessoas com quem você conversou, que você entrevistou, que você olhou, que você observou. E aí você vai fazer essa coleta de dados, né? Você vai ler do assunto, vai coletar esses dados, fazer essas entrevistas e fazer análise com base nesses resultados que você teve. Basicamente é isso, gente, o TCC, né? Então, não é fácil, não é uma tarefa tão simples assim, mas eu espero que o vídeo ficou longo aqui, né? Mas que você tenha conseguido entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, você vai fazer um trabalho escrito que você vai produzir, onde você vai colocar tudo isso, seguindo a BNT bonitinho e tudo mais. E no final do ano, você vai apresentar esse trabalho, você vai montar um slidezinho, né? Resumindo o trabalho, e as apresentações, gente, elas variam entre 10 a 20 minutos. No geral, mais ou menos uns 15 minutos ali, uma média, tá? Então, precisa ver com o seu orientador, com a sua instituição, qual que é o tempo que eles colocam. Mas, gente, é super rápido, realmente um resumo do trabalho. Então, você vai entregar o seu trabalho escrito, né, pra banca, e aí você vai apresentar ali na frente da banca aquele momento, né? Depois de tantos anos de estudo, você vai estar lá bonitinho, roupa social, a família é convidada para poder assistir. É muito comum vir outros alunos que ainda não estão fazendo o TCC para assistir também, né? Para ver como que é. Então, você vai apresentar diante dessa banca. Quem que tá nessa banca? Professores convidados, né? Pode ser da instituição, pode ser de fora, que vão avaliar o trabalho, vão fazer perguntas e tudo mais. Posso trazer depois um vídeo também falando um pouco mais da banca, tá, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido o que é o TCC. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, eu respondo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!